Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara aqui do Universo Maluco e hoje a gente vai falar sobre Killer Clown. Bom gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre o Killer Clown, que é basicamente sobre John Wayne Gacy, que foi um dos maiores assassinos em série na década de 1970 nos Estados Unidos. Ele foi responsável pela morte de 33 homens. Alguns deles eram homossexuais, outros ele atraía com propostas de emprego. Para vocês terem uma ideia, o Gacy, ele nunca foi um suspeito. Ele era empreiteiro, ele trabalhava fazendo voluntariado em hospitais vestidos de palhaço, tanto é que ele tinha o nome de Pogo, o palhaço. E a mídia, né, como sempre, deu para ele colocou para ele esse apelido de Killer Clown, palhaço assassino no caso. Então, ele foi responsável pela morte de 33 homens e quando ele matava esses homens, ele torturava, estrupava e enterrava os corpos no assoalho da casa dele. Então, assim, os crimes para aquela época foi uma coisa que nunca não era visto na mídia, não era uma coisa normal para a sociedade daquela época que se acontecesse. Gente, pelo amor de Deus, desculpa pelo fundo, mas é porque a avenida é logo aqui embaixo, então é carro, moto, a gente gritando, abafa. Então, ele nunca foi um suspeito, porque ele era muito bem relacionado com as pessoas da sociedade. Ele era tido como uma pessoa tranquila, ele fazia trabalhos voluntários, ele sempre estava ali na profissão dele, muito bem envolvido com os amigos, com os colegas de trabalho. E quando ele foi questionado do motivo pelos crimes, é uma coisa que não tem resposta. Ele não sabe, ele nunca soube dizer, e nem os investigadores, que eram no caso Terry Sullivan, que é o principal promotor aqui do caso, né, do clown. Então, assim, ele teve essa pergunta, foi feita essa pergunta para ele e até então não se teve resposta. Ele foi condenado à pena de morte e, se não me engano, a sentença foi cumprida em 1994 por injeção letal. Então, não tinha respostas naquela época e até hoje também não se teve nenhuma outra descoberta sobre o assunto, sobre o que motivou. As únicas coisas que são faladas, desculpa pela moto, as únicas coisas que são faladas, e mesmo assim de uma forma muito superficial, foram as que o pai dele era violento, tipo como se fosse maus tratos, aquela coisa, mas não teve nada concreto que justificasse os atos do Gacy. Esse livro, ele é para quem gosta de crimes reais, fatos reais. A leitura do livro ela é um pouco cansativa, porque ela tem uma juridiquês muito chata, até porque quem escreveu esse livro, se eu não me engano, ele era um advogado, promotor, não me recordo agora. Então, assim, as palavras, em um certo momento, se torna cansativa, até porque o livro é como se ele fosse uma lista. Ele foi escrito de acordo com o período das investigações, de acordo com o decorrer dos policiais, como que os policiais chegaram a ele, como que foi feita a abordagem, por quanto tempo eles ficaram vigiando o Gacy, como que surgiu a desconfiança sobre o Gacy, dele ser o assassino em série. Então é meio chatinho, você tem que realmente assim gostar desse tipo de livro para poder ler. Eu falo que para mim foi uma leitura difícil, não vou dizer chata, porque o assunto para mim foi interessante, não como é que eu vou dizer assim, não interessante no sentido bom, porque o livro, de certa forma, em alguns momentos ele me trouxe desconforto, porque as partes mais impactantes para mim são quando eles descobrem os corpos, a forma com que é dito ali, né, como que estavam os corpos, como que foi feito e tudo mais.
E uma parte também que me incomodou bastante foi o Gacy dizendo como ele matou esses homens. E você vê que nas falas dele ele não tem remorso nenhum. Ele não teve remorso de nada daquilo que ele fez. E ele era até vaidoso. Tem uma parte aqui no livro que o Terry Sullivan até descreve ele como vaidoso, porque ele gostava de se ver na mídia, ele gostava da atenção que ele estava tendo. Então, assim, é um livro que eu acho que ele pode ser usado como informação. Até porque naquela época as pessoas ficaram desesperadas de como eu vou saber se o meu vizinho, se a minha vizinha ou se o meu chefe, se pessoas do meu dia a dia são serial killers, são assassinos. Porque até então não era um tipo de crime que era visto de forma corriqueira nas televisões. Então isso impactou. Então eu acho que esse livro ele pode ser usado como informação, como conhecimento, para você aprender sobre o assunto, sabe? Para vocês terem uma ideia, vocês vão encontrar algumas fotos, assim, foi muito resumido. Você, por exemplo, não tem uma galeria de fotos de vítimas. Você vai ver algumas fotos do Gacy, algumas fotos assim relacionadas e tal. No final do livro você tem uma galeria de palhaços, né, relacionados a filmes de terror, filmes e tudo mais. Mas nada que seja muito relativo à investigação em si. O livro ele tem mais escrita. Eu acho que é um livro bom, muito bom. Como eu falei, você tem que ter a paciência de entender um pouco o linguajar, porque foi escrito de forma como se fosse um advogado, um relatório, né, ali dos dias a dias, então meio que às vezes te embaralha. Eu mesma, às vezes estava lendo uma parte, eu tive que voltar algumas páginas, ler novamente para poder conseguir entender. Chamou minha atenção para ler mais livros desse gênero? Sim. Vou ler agora? Não sei, porque de certa forma mexe com você saber que uma pessoa foi capaz de tais crimes, sabe? Então, assim, eu acho que é uma leitura válida. Eu acho que para quem gosta de crimes reais, é um livro que você deva ler, sim. Como eu disse, deve ser usado como instrumento para conhecimento, para você entender um pouco mais o que se passa na cabeça desses psicopatas, de como que foi, de como que é feita a investigação em cima desses crimes, de como que é um perfil de uma pessoa assim. É complicado você dizer de como que é um perfil, esse foi um erro meu, porque cada psicopata, sociopata, psicopata, né, cada psicopata ele tem um perfil próprio, mas ainda assim te ajuda a diagnosticar certos sinais. Então eu acho que vale a pena ler para quem realmente gosta. Para quem acha que o assunto pode ser um pouco pesado demais, eu não recomendo. Eu acho que eu vou estar lendo mais livros desse gênero. Tem alguns que eu tenho vontade de ler, também são da editora Darkside. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo aqui do Killer Clown. Não falei muita coisa, até porque fica complicado para mim falar, porque eu mesma tive um pouco de dificuldade de trazer aqui para vocês o resumo desse livro, porque são muitos detalhes, são muitas coisas que eu acho que só você lendo o livro você vai conseguir compreender a dimensão de quem foi Killer Clown, de quem foi o John Gacy, entendeu? Então, assim, eu vou deixar para vocês aí algumas imagens do livro para vocês estarem vendo, porque algumas pessoas já podem conhecer, outras não. Se vocês querem que eu traga mais livros sobre esse gênero, vocês comentem aqui embaixo, que eu possa estar lendo outros e trazendo aqui para vocês. Se vocês têm alguma dica de livro também desse gênero, ou de algum outro tipo de gênero que vocês achem interessante, comenta aqui embaixo também, por favor, que eu vou estar trazendo para vocês. Eu queria convidar vocês para poderem me seguir lá na página do Maluco Universo no Instagram. Queria pedir para vocês se inscreverem, curtirem aqui embaixo, se inscreve no canal, dá uma forcinha, vem compartilhar comigo as suas dicas, as suas opiniões. Eu quero saber tudo que vocês têm para falar para mim e até a próxima.